Então, aqui segue uma sequência de documentos comprovando, até assinado pelo próprio Flávio Dino, determinando que as polícias fiscalizassem as oposições em cada município. Bom, e assim como fez comigo na busca e apreensão. E, por incrível que pareça, na busca e apreensão feita a um senador da República, não seguindo o que está na Constituição, me leva a duvidar a questão da notório saber jurídico, né? Mas vamos lá. Teve o PT como apoio durante a campanha para governador do Estado. Assim que assumiu o cargo, traiu o PT, exonerando todos os assessores ligados ao PT. Usou de uma informação para chantagear o atual presidente Lula para estar na função de ministro da Justiça. Tudo isso eu tenho documento, quem quiser eu entrego. Interferiu nas investigações sobre o dia 8 de janeiro, deletando imagens, criando obstáculos, dentre várias outras questões, impedindo a investigação. A imprensa divulgou amplamente o desvio de 48 milhões de reais do consórcio Nordeste, a qual o senhor foi um dos fundadores. Quanto ao notório conhecimento jurídico, as minhas questões são, eu até fico curioso, o senhor usa sempre como exemplo as leis americanas para responder os questionamentos dos colegas que estão sendo feitas aqui. Como um notório comunista usa como exemplo leis de um país democrático? Não faz sentido. Qual é a lei que permite uma ordem de prisão a um senador por simplesmente divulgar um documento que não estava em sigilo? Censura prévia, tirando do ar todas as redes sociais de um senador da República, não respeitando a Constituição, o que está escrito no artigo 53. O senhor disse em vídeo que é comunista e segue a cartilha de Lenin. Como ministro do STF, o senhor vai seguir a cartilha de Lenin, a Constituição que se encontra na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, ou a Constituição Federal promulgada em 88? O senhor enxerga que a condução dos inquéritos policiais do ato do dia 8 de janeiro, pelo ministro Alexandre de Moraes, está pautada nos princípios constitucionais e no devido processo legal? Ministro, eu fui alvo de uma busca e apreensão por força de um inquérito policial ilegal. Estou proibido de dar entrevistas à imprensa, estou proibido de ter acesso às minhas redes sociais há mais de 6 meses e todas as manifestações feitas pelos meus advogados e pela advocacia do Senado Federal nunca foram apreciadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que isso seja atuação pautada na Constituição Federal? Como um ex-juiz federal, o senhor, em parceria com o ministro Alexandre de Moraes, fazendo uso pessoal da Polícia Federal, solicitou à PGR a prisão de um senador da República por ter denunciado ministros que supostamente estariam prevaricando e prevaricaram no dia 8 de janeiro. O senhor tem conhecimento no que está escrito no artigo 53 da Constituição Federal, referente à prisão de um parlamentar? Você tem noção da gravidade desse ato? Em qual outro país minimamente democrático um senador da República receberia um pedido de prisão que não ocorreu porque a PGR seguiu o que está escrito na Constituição, artigo 53, mesmo a PGR não autorizando também a busca e apreensão, o senador teve em seu gabinete, localizado dentro do Congresso Nacional, invadido, sem autorização da mesa do Senado e sem um fato determinado. Tem usado a Polícia Federal para ficar nas redes sociais e nos aplicativos de conversas, monitorando grupos de direita que estejam falando ou criticando a sua posição como ministro e a sua atuação e a violência que se enquadra hoje, e fazendo com que a Polícia Federal intime essas pessoas que estão nos grupos de direita, assim como teve, eu tenho aqui o documento, crianças de 13 anos de idade sendo intimado pela Polícia Federal
por ter falado mal do ministro Flávio Dino, a comparecer na Polícia Federal para prestar depoimento. Uma criança de 13 anos de idade. Se tivesse notório conhecimento da lei, não deixaria de comparecer a 3 convocações feitas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor A CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor trabalhou muito em conjunto com o atual presidente da República para não acontecer e conseguindo colocar vários parlamentares do Maranhão e ainda colocou a relatora, uma amiga pessoal de mais de 20 anos, mesmo sabendo que ela seria atacada e até ameaçada. E eu já deixo claro aqui que eu repudio isso veemente. O presidente Pacheco entrou com uma petição no STF após ter recebido 41 assinaturas de senadores pedindo a devolução dos equipamentos que foram apreendidos do Senado Federal nessa busca e apreensão ilegal. Aí 41 senadores fizeram aqui um abaixo-assinado requerendo que o presidente Pacheco tomasse providência. E ele tomou. E aí ele ontem recebeu a petição da STF dizendo o seguinte, depois de 30 dias ele recebeu a resposta. O ministro Alexandre de Moraes disse que o Senado tem que provar no prazo de 5 dias a legitimidade da mesa do Senado Federal para defender as prerrogativas do senador Marcos Duval. Vocês acreditam nisso? Vou ler de novo. Para concluir, senador. Para concluir, o presidente Pacheco, disse que, após a petição, no STF, pedindo a imediata devolução dos equipamentos do Senado e a imediata devolução das redes sociais. Recebeu, 30 dias depois, a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que o Senado tem que provar, no prazo de 5 dias, a legitimidade da mesa do Senado Federal para defender as prerrogativas do senador Marcos Duval. E, para encerrar, o IBGE divulgou que, no Brasil, 50 municípios estão na condição da pobreza absoluta, mas, infelizmente, 40 dos 50 estão no Maranhão e foram na lista para os municípios que estão na miséria durante o governo do senhor. Então, eu encerro aqui, eu ia mostrar outros vídeos que, de fato, provam cada questionamento que eu coloquei aqui. Obrigado, presidente. Com a palavra o senador Flávio Dino. Alguns esclarecimentos bem objetivos. Primeiro, eu não cheguei antes da invasão aos prédios no Ministério da Justiça, eu cheguei depois. E os fatos estão registrados, a cronologia, e eu já narrei isso muitas vezes, acho que dezenas. Eu estava em Brasília, ainda bem, fui avisado da invasão, da quebra das 3 barreiras policiais da Polícia do Distrito Federal e cumpri aí um dever político, que nem era propriamente jurídico, porque eu não comandava ali nenhuma das forças que estavam na cena, mas cumpri um dever de agente do governo e, de fato, fui o primeiro a chegar na esplanada e, como já disse, com muito orgulho, sempre narro as 12 horas em que ali atuei, junto com outros colegas, para pôr fim àquelas práticas deletérias. Em relação à ABIN, eu já informei, eu não recebi tais informes, esse assunto já foi debatido e vencido na CPI, não há qualquer investigação, processo, etc., nada pendente sobre isso. Eu não tenho conhecimento sobre ordem de prisão contra o senhor, realmente é uma novidade para mim. Sobre busca e apreensão, enfim, eu não pratiquei nenhum ato sobre isso, não me cabe. Há delegados, há procuradores, há juízes, ministros, eu realmente não participo dessa relação processual. Jamais chantageei o presidente Lula, até por um motivo óbvio, senão ele não teria me indicado para aqui estar. Devo a ele, tenho respeito, como tenho a todos os líderes políticos do Brasil, isso é absolutamente falso. Sobre consórcio Nordeste, estão aqui o Wellington Dias, Renan,
Camilo, todos os colegas senadores. E esses atos foram praticados na Bahia. Existe uma ação judicial lá, que lá tramita, proposta pelo consórcio e é debatido num processo concreto, e nunca houve, por parte dos governadores, e aí eu me refiro a todos, qualquer tipo de acusação de que eles ficaram com o dinheiro, sumiram com o dinheiro. Isso realmente jamais existiu. E eu menciono meus colegas que aqui estão porque são pessoas sérias. E claro que a Justiça da Bahia, uma ação, repito, proposta pelo Consórcio Nordeste e pelos estados contra as pessoas que cometeram as irregularidades. Não é ação contra os estados, né, ou contra os governadores. Em relação a inquéritos, eu nunca fiz uso pessoal da Polícia Federal. Eu me baseio sempre no Código Penal, artigo 145, parágrafo único, e Lei 10.446 de 2002. São os dois fundamentos legais em que eu atuo na condição de ministro da Justiça. Se o senhor for lá, o senhor vai ver literalmente as competências do ministro da Justiça no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Finalmente, sobre o Maranhão, eu me reporto novamente ao testemunho de todos os meus colegas da política maranhense, inclusive do seu partido, que me apoiam e me apoiaram em várias eleições. E sobre a questão de governos, etc., eu me embaso no julgamento mais importante que há para um agente político, é o julgamento popular. E eu fui reeleito governador em primeiro turno e sou, com a graça de Deus, o senador mais votado da história do Estado, com honrosos 2.200.000 votos. Então, se houvesse qualquer questionamento, que, claro, respeito, fui absolvido pelo Tribunal Supremo da Política, que é o crivo da soberania popular, que reconheceu o governo sério, probo, eficiente que nós exercemos no amado, querido e sempre amado Estado do Maranhão.